Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de recomendação do mês de dezembro. Estou aqui com a Priscila Cacavallo, responsável pela assessoria do Decoval Invest. Tudo bem, Pri? Tudo bem, Nath. Olá, pessoal. Esse mês eu queria fazer uma proposta diferente aqui para o nosso vídeo, Pri. A gente fala muito de previdência privada no mês de dezembro, né? Então eu queria que a gente comentasse um pouco sobre as recomendações e falasse um pouquinho do produto de previdência privada. Pode ser? Pode, vamos lá. A previdência privada ao longo dos anos tem passado por algumas evoluções, né? O produto tem passado, as opções para o investidor. Então eu queria que você comentasse um pouquinho quais foram as evoluções aí da previdência ao longo desses últimos anos. Então, Nath, é isso mesmo. O que a gente observa? Que ao longo do tempo a gente teve muita evolução em relação ao produto previdência, até porque, se a gente parar para olhar o passado, de 1996 a 2012, a gente só chegou a conhecer um cenário de juros de 2 dígitos. Então era muito tranquilo que o investidor conseguisse um rendimento de 1% ao mês, sem fazer nenhum tipo de esforço, e assim permanecer em investimentos de baixíssimo risco, como, por exemplo, títulos LFT, atrelados à Selic. Depois, a partir de 2017, foi o primeiro momento em que a gente teve uma taxa de juros abaixo de 10% ao ano. E com isso já começou a se tornar mais complexo conseguir 1% ao mês. Sim. E quando veio a pandemia, então, aí a situação ficou mais desafiadora. E foi a necessidade que surgiu dos fundos de previdência passarem a ter estratégias mais sofisticadas. Porque no passado a gente via o quê? Fundo de renda fixa ou um fundo que tinha 20% em renda variável, as taxas de administração muito altas. Então, depois da pandemia, a gente percebeu também essa necessidade de mudar a regulamentação, então teve um ajuste e a maioria dos fundos de previdência de hoje, eles têm um espelho nos fundos tradicionais da indústria, desde a renda fixa aos multimercados e até fundos com estratégias internacionais dentro da própria previdência. Então, o mercado evoluiu bastante. O próprio investidor também, né, Pri? Além dele ter mais opções, ele começou nesse cenário, né, de uma taxa de juros menor, ver a importância de olhar os custos ali do seu plano, de olhar se o seu plano está com uma boa rentabilidade, revisitar a estratégia que você tem do seu plano, que pode ter sido feito há muitos anos atrás. Então, acho que esse cenário também começou a ficar mais recorrente. E aí, uma coisa que é legal a gente comentar também é que a previdência privada, muita gente pensa que é um produto de aposentadoria, né? Que é um produto que você precisa fazer quando você já está pensando em se aposentar ou que tem unicamente esse objetivo. Acho que é legal a gente trazer aqui para quem está nos assistindo as possibilidades que o produto da Previdência pode trazer para o investidor, que não são poucas, né? É um produto que traz bastante variedade e flexibilidade para quem vai investir. Você tocou um ponto importante, Nath, porque é muito comum, quando a gente fala de previdência, o cliente já associar diretamente com a aposentadoria. Esse é um dos benefícios, uma das estratégias para ser utilizada na carteira. Um outro benefício é o benefício tributário, onde a pessoa que faz uma declaração de imposto de renda completa, contribui com o INSS, ela pode fazer um aporte numa previdência PGBL com até 12% da renda bruta e, com isso, deduzir a base de cálculo de imposto. Então, muitas vezes a pessoa paga menos imposto ou consegue até uma restituição muito maior, porque é como se esse valor fosse uma despesa, não um investimento. Então, esse é um dos quesitos. Uma outra estratégia é a portabilidade, tanto a portabilidade entre as instituições, quanto dentro da mesma instituição entre os produtos. Então, vamos supor que agora a gente está enfrentando um cenário, né, de alta de Selic e aquele cliente está preocupado com a estratégia de um multimercado. Ele portabiliza para um plano de renda fixa. Sem precisar resgatar. Exatamente. Né? Coisa que se ele for fazer por fora, ele paga imposto, volta a contagem do imposto. E sem perder também os benefícios do prazo do investimento que ele já teve nesse plano. A contagem permanece. A aposentadoria também é uma das estratégias, né? Dado que hoje o nosso sistema de INSS a gente sabe que é bem deficitário, então é importante ter essa previdência complementar. E a sucessão patrimonial. Muitas famílias pensam, né, nessa questão dos herdeiros, ou seja, de deixar um valor diretamente para os herdeiros para que eles tenham acesso sem entrar no inventário. E até mesmo fazer vezes aos custos das despesas de inventário. Então, esse herdeiro já vai ter acesso ao valor. Também, né? A facilidade que isso... Sim, não tem burocracia. Então, são algumas das vantagens que a gente pode
trabalhar. E comparando com fundos tradicionais, que a gente vai comentar lá na recomendação, não tem come-cotas. Então, o mesmo fundo que você tem fora da Previdência tem come-cotas e na Previdência não. E ao longo do tempo, essa ausência do come-cotas no efeito juros compostos faz muita diferença. Sem contar também que a Previdência Privada é o produto que chega numa menor alíquota de investimento num longo prazo, né? Isso também faz diferença. Dependendo da tributação, vai ser uma alíquota bem abaixo. Exato. Bom, Pri, para a gente poder exemplificar um pouquinho esse ponto que você falou sobre a dedução fiscal que o produto da Previdência permite. Até o dia 27 de dezembro, os clientes podem investir, né, em PGBL para poder ter direito ao diferimento fiscal com a Previdência Privada. E aí, às vezes, fica um pouquinho complexo do cliente entender como, de fato, isso se torna um benefício. Eu queria que você trouxesse um exemplo prático para a gente conseguir falar para os nossos clientes, eles conseguirem observar como é que esse benefício funciona. De forma bastante simples, vamos supor que o cliente tenha uma renda bruta anual de R$200 mil. Tá. No PGBL, ele pode fazer um aporte, seja faseado um pouco por mês ou de uma única vez, de até 12% disso, ou seja, ele vai aplicar R$24 mil no plano PGBL. Esses 24 mil serão utilizados para deduzir essa base de cálculo. Então, na hora de fazer a declaração de ajuste anual, em vez de ser R$200 mil a renda bruta tributável, ela passa a ser 176 mil. E aí, se é um cliente que tem despesas médicas, despesas com dependentes, isso faz com que diminua bastante e as chances de ter uma restituição são muito boas. Exatamente. Bom, Pri, a gente vai falar agora um pouquinho das recomendações das nossas opções de fundos aqui de Previdência, mas antes queria fazer um lembrete super importante que nós estamos no último mês da campanha de cashback de Previdência aqui do Daicoval. Os clientes que trouxerem Previdência de outras instituições para cá ou fizerem um novo aporte, contratarem um novo plano de Previdência conosco, podem ganhar até R$7 mil de cashback. Então, assim, é uma promoção muito, muito, muito legal. Tem aqui uma oportunidade excelente de você olhar agora para o seu plano, revisitar as condições, poder contar com a ajuda da nossa assessoria. E por isso a gente já começa aqui falando um pouquinho sobre as recomendações dos produtos de Previdência. Então, juntar as duas coisas dá um match muito legal, né? Para o perfil conservador, o Fundo Absolute Atenas Icatu Prev Crédito Privado. Ele busca retornos consistentes acima do CDI por meio unicamente de investimentos em ativos de crédito privado, como títulos bancários, debêntures e FDICs, e também títulos públicos. Todos os ativos devem ser direta ou por meio de derivativos atrelados ao CDI e Selic. Não pode alavancar ou investir em ativos no exterior. O fundo não pode investir em ativos sem classificação de rating de agências externas. Quando a gente observa o resultado acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo tem um retorno de 12,90%, e isso corresponde a 121,52% do CDI. Outra estratégia na renda fixa dentro da Previdência é o Daicoval Classic Prev. O fundo busca gerar retornos também superiores ao CDI no longo prazo, com a carteira composta por ativos de crédito privado e títulos públicos de baixo risco de crédito e com baixa concentração em cada um dos títulos. Nos últimos 12 meses, o fundo acumula uma rentabilidade de 12,28%, correspondente a 113,31% do CDI. Para o perfil moderado, vamos falar de uma estratégia de fundo de previdência multimercado. É o fundo Adam Icatu Previdenciário. Esse fundo multimercado é gerido pela Adam Capital, uma gestora muito renomada. Essa estratégia busca aliar as vantagens dos produtos de previdência aos retornos superiores que apresentam os fundos multimercados. A filosofia de investimento é a mesma utilizada nos demais fundos da gestora Adam Capital, adaptando a estratégia às limitações impostas de acordo com a regulamentação do produto. Márcio Appel é o sócio responsável pela gestão e possui 20 anos de experiência no mercado financeiro, obtendo resultados de sucesso em diversos cenários e mercados. Nos últimos 12 meses, este fundo acumula uma rentabilidade de 17,46%, que corresponde a 161,22% do CDI. Além dele, nós vamos falar também do Dália Global 50 Icatu Prev, também fundo multimercado macro global,
para clientes que buscam complementar a carteira oferecendo uma forma mais eficiente de investir em ativos no exterior, com o objetivo de melhorar a performance da carteira e reduzir o risco, dado a baixa correlação com outros produtos. A volatilidade desse fundo esperada, ela fica em torno de 5% ao ano. Nos últimos 12 meses, o fundo teve um retorno de 16,31% e isso corresponde a 148,71% do CDI. Para o perfil arrojado, nós vamos falar da estratégia do fundo Icatu Vanguarda Igarapé FinPrev, também fundo multimercado que se utiliza de estratégias de ações para a geração de retornos. O objetivo é gerar retornos acima dos índices de renda fixa no médio prazo. A composição da carteira é com empresas com bom retorno sobre o capital próprio, que gerem valor via investimento ou pagamento de dividendos, além de oportunidades de investimentos em empresas que apresentam potencial de retorno ajustado ao risco. A casa utiliza a base fundamentalista para a construção do portfólio de investimento. Adicionalmente, o fundo se utiliza de estratégias no mercado de derivativos para otimizar o risco-retorno do portfólio. A volatilidade dos 12 últimos meses está em torno de 5,49%. E quando olhamos o retorno dos 12 últimos meses, o rendimento está em 14,88%, correspondente a 137,40% do CDI. O Fundo Geo Empresas Globais em dólares 40 Icatu é uma política de investimento consistente em aplicar no mínimo de 95% do patrimônio em cotas de fundos de investimentos, independente da classe destes ativos. O fundo usa o meio de uma criteriosa análise da gestora, buscando permitir que os cotistas possam investir em diversos fundos de diferentes gestores e estratégias por meio de um único veículo. A volatilidade dos últimos 12 meses está em torno de 4,81%. Quando olhamos a janela de retorno dos 12 últimos meses, esse fundo acumula uma rentabilidade de 18,88%. correspondente a 174,33% do CDI. Muito bom, Pri. A gente viu, então, que a previdência privada ela pode atender diferentes objetivos, né? Diversificação de investimentos, o cliente que busca, né, uma renda a longo prazo para aposentadoria, sucessão patrimonial. Então, acho que o recado aqui hoje é que se você já tem o seu plano de previdência, vale a pena. Estuda uma oportunidade, né, para trazer a sua portabilidade para o Banco da Ecoval, contar com a ajuda da nossa assessoria de investimentos. E esse, como eu disse, é o último mês para aproveitar a campanha de cashback de previdência aqui do Daicoval. Cashback de até R$7 mil para novos aportes e também para trazer a sua portabilidade para o banco. Então, é uma oportunidade muito, muito legal. O último dia para você poder participar é até o dia 27 de dezembro, então aproveite, corre e não perca a oportunidade. Para você participar da campanha de cashback de previdência, é preciso abrir uma conta no Banco da Ecoval. O link vai ficar sempre aqui na descrição do vídeo. A conta é gratuita, a conta é toda aberta digitalmente, o processo é super rápido, simples. Então, se você não é cliente ainda do Daicoval Invest, já aproveite, abre a sua conta para aproveitar essa oportunidade. Certo, Pri? Certíssimo. Contem sempre com a nossa equipe da assessoria de investimentos do Banco da Ecoval e boas festas. Boas festas, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.